Atos capítulo 7, estamos chegando à reta final, na verdade já é a reta final dessa primeira parte do estudo de Atos. Atos 7, 44. Se Deus permitir, vamos até o capítulo 8, versículo 4. Para aqueles irmãos que se lembram, nós começamos o livro de Provérbios, fomos até o capítulo 9 e paramos. Aí começamos o livro de Atos. Estamos chegando até o início do capítulo 8 e vamos parar. O que estudaremos domingo que vem? Nós teremos o seminarista pregando, é o Rodrigo que prega domingo que vem, porque a partir de sábado que vem eu saio de férias por 15 dias e retorno, daqui 3 domingos eu retorno, e aí nós vamos retomar o estudo em Provérbios. Tá? Então, estamos fazendo essa dobradinha, né? Um pouquinho de Provérbios, um pouquinho de Atos. Então hoje vamos finalizar o discurso de Estevão e o que aconteceu em decorrência a isso. Só fica um pedido para os irmãos: quando o pastor sai de férias, às vezes a igreja também sai de férias, né? Não saiam de férias, estejam presentes, prestigiem os meninos que vão pregar. Rafael também vai pregar, e o meu encorajamento e oração é para que a igreja não saia de férias, tá? Esteja aqui presente também nos próximos 3 domingos. Nós já vamos fazer a leitura. Hoje o texto é um pouquinho menor em relação ao de semana passada. Deixa a sua Bíblia aberta, Atos 7, de 44 em diante. Eu quero começar, para variar, com uma pergunta, e essa pergunta é bem profunda, pense bem sobre isso. Até onde você iria por sua fé? Até onde você iria por sua fé? Essa aí que você tem mesmo, essa que você trouxe aqui para o culto. Nesse quesito, as pessoas... Há diversos tipos de pessoas. Por exemplo, há pessoas que não sejam capazes de sequer levar a sua fé para fora desse salão. A fé fica só aqui dentro. Então é crente só de domingo. Durante a semana, pagão, descrente. Há outras pessoas que, sim, se agarram à sua fé, mas quando as coisas estão tudo bem, no primeiro indício de sofrimento, na primeira provação, abandonam a fé. Há pessoas que se dizem crentes e até se comportam como crentes, mas quando alguém pisa no seu calo, quando as coisas saem do controle, então voltam para a carne. O velho homem se manifesta e reagem como descrentes. Palavrões, discussões, brigas, confusões. Mas felizmente, há aqueles que, apesar das dificuldades, são dirigidos por sua fé, são controlados por sua fé e se mostram fiéis a Deus até nas situações mais difíceis da vida. E você? Onde você se enquadra nesse cenário? Que impacto a sua fé tem sobre a sua vida? Até onde a sua fé te levaria? Você chegaria ao ponto de enfrentar rejeição das pessoas por sua fé? Chegaria ao ponto de enfrentar oposição das pessoas? Chegaria ao ponto de enfrentar falsas acusações, talvez perseguição? Você seria preso por causa da sua fé? Você estaria disposto a morrer por causa daquilo que você acredita? Como é que você responderia diante dessas coisas? O texto que nós vamos estudar fala sobre isso. Nós estamos na última parte, como disse, do discurso de Estevão. Ele está diante das autoridades de Jerusalém, o Sinédrio, os líderes mais importantes ali no templo. E nós já vimos que Estevão foi preso sobre 2 falsas acusações. A primeira é que ele estava falando contra o templo e a terra santa. E a segunda falsa acusação é que ele estava falando contra a lei de Moisés. E então Estevão começa a se defender. E a defesa dele foi basicamente uma exposição do Pentateuco.
ele expôs o livro de Gênesis, depois expôs os outros 4 livros do livro do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o que ele falou nessa parte do seu discurso? Quando ele está citando sobre Gênesis, nós vimos isso, Atos 7, versículos 2 até 16, é como se Estevão estivesse dizendo assim, olha, lá em Gênesis, nós vemos que Deus se manifestou a Abraão e para sua descendência, fora dessa terra aqui de Israel. Essa terra que vocês tanto valorizam, Deus se manifestou a Abraão fora dela. Numa época em que sequer havia lei de Moisés, e também não havia o templo aqui em Jerusalém. E tem mais, os nossos próprios patriarcas rejeitaram José, que era o seu irmão, aquele que Deus tinha escolhido para salvá-los. Essa foi a exposição dele de Gênesis. Depois, quando ele fala sobre o livro de Êxodo até Deuteronômio, é o que nós estudamos semana passada, versículo 17 até 43, ele está dizendo, olha, Deus usou Moisés para libertar o seu povo da escravidão ao Egito, vocês se orgulham muito dele, Moisés, foi por meio dele que Deus deu a lei até vocês, mas ainda assim vocês preferiram rejeitar Moisés. Vocês preferiram, não só rejeitar Moisés, mas a Deus, desobedecendo a lei, se entregando aos desejos do seu próprio coração, a idolatria. Em outras palavras, o que Estevão está dizendo, olha, vocês se orgulham tanto de ter o templo, se orgulham tanto de ter a lei de Moisés, mas vocês estão me acusando de falar contra essas coisas, quando na verdade são vocês quem estão contra essas coisas. São vocês quem rejeitam a Deus, apesar de ter o templo, apesar de ter a lei de Moisés. E vocês fazem isso justamente como seus antepassados fizeram. Vocês idolatram o templo. Vocês idolatram a lei e ignoram o que Deus está dizendo através dessas coisas. Tanto o templo quanto a lei de Moisés apontam para Jesus. Mas sabe o que vocês fizeram diante do Salvador? Vocês o rejeitaram. E vocês o mataram por causa da dureza do coração de vocês. Só até aqui, o discurso de Estevão já estava duro. Só que Estevão vai apertar ainda mais os seus ouvintes. E o que ele faz é o que nós vamos ver em seguida. Como é que o Sinédrio vai reagir a um sermão desse? O que isso vai provocar a igreja em Jerusalém? Como é que a igreja vai reagir à atitude do Sinédrio? É o que nós vamos ver em 5 cenas. 5 cenas. A primeira cena está descrita para nós nos versículos 44 até 50. Acompanhe comigo a leitura, Atos 7, 44 a 50. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? A primeira cena que nós vemos é Estevão finalizando a sua exposição do Antigo Testamento. Estevão, como eu disse, estava sendo acusado de falar contra o templo e contra a lei de Moisés. Pois bem, ele começou respondendo sobre a lei. Foi isso que nós vimos até agora no discurso de Estevão. Na verdade, ele disse, quem está do lado da lei, quem está do lado de Moisés, sou eu, não vocês. Porque eu estou crendo no profeta que Moisés prometeu que viria. Eu estou crendo no Cristo que Moisés disse que chegaria. Vocês não. É só agora que Estevão vai responder às acusações a respeito do templo. E ele diz onde foi que o templo começou. Ele diz que o templo começou no tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma tenda ou uma barraca, para você visualizar aí na sua mente, que Deus ordenou que Moisés construísse
para que fosse levantada no meio do acampamento dos israelitas. Quando eles tinham que se mover lá no deserto, eles desmontavam, e quando Deus queria que eles ficassem num determinado local, eles montavam novamente. Dentro desse tabernáculo ficava a lei do Senhor, os 10 mandamentos, e era por meio do tabernáculo que Deus se manifestava ao povo para que os sacrifícios fossem feitos e para que Deus conversasse com Moisés. Pois bem, perceba a ênfase de Estevão no versículo 45. No versículo 45, Estevão diz, olha, esse tabernáculo era móvel. O povo levava esse tabernáculo por onde quer que Deus os mandava ir. Ou seja, o lugar santo não era o templo, não era Jerusalém. O lugar santo era qualquer lugar onde Deus se manifestasse através do tabernáculo. Uma hora ele estava aqui, outra hora ele estava ali. Estevão disse que o tabernáculo existiu dessa maneira por séculos entre o povo, até que chegou o rei Davi, e Davi decidiu construir uma casa para Deus, um palácio para Deus. Ele tinha o seu palácio e ele disse, Deus está habitando em tendas, eu quero construir um palácio para ele. Só que Deus disse, não vai ser você, vai ser o seu filho. E então Salomão é quem constrói o templo. Mas Estevão diz a partir do versículo 48, apesar de tudo isso, olha o que ele diz no 48, o Altíssimo não habita em construções feitas por mãos humanas. O Deus que está acima de tudo que existe não mora em casas que homens possam construir. Por quê? Então ele cita Isaías 66. Nesse texto, Deus está dizendo por meio de Isaías ao povo de Israel que é impossível que algo que os homens façam com suas mãos seja capaz de comportar a Deus. Na verdade, é Deus quem fez todas as coisas, inclusive os homens. A propósito, foi exatamente isso que o próprio Salomão, quando estava orando, inaugurando o templo, dedicando o templo a Deus, lá em 1 Reis capítulo 8, foi isso que Salomão disse. O Altíssimo não habita em santuários feitos por mãos humanas. O ponto de Estevão aqui é que nada que nós façamos, nada que nós criemos é capaz de conter ou de controlar o Deus Altíssimo, o Deus que nos criou. Deus nunca habitou literalmente no tabernáculo ou no templo, como se Deus ficasse limitado a esses locais. Sim, Deus se manifestava a Israel por meio do tabernáculo, por meio do templo, mas Deus é o Senhor de toda a criação, nada que os homens façam ou criem pode conter a Deus. O que isso significa para nós hoje aqui? Bom, por mais inteligentes, por mais criativos, por mais bem intencionados que nós sejamos, nós não somos capazes de acomodar Deus através das nossas criações. Nós não somos capazes de abrigar Deus naquilo que nós fazemos. Quer alguns exemplos? Primeiro, Deus não habita em construções ou estruturas físicas, por mais magníficas que elas sejam. Olhe ao seu redor. Nós estamos dentro de um salão. Esse prédio aqui em que nós estamos, ele é incapaz de comportar a Deus. Deus não está apenas aqui dentro. Deus está em todos os lugares onde quer que nós estivermos, porque Deus está acima das coisas que nós fazemos. Nós devemos ter consciência disso. Tem pessoas que passam na frente da igreja e fazem assim. Tem pessoas que se comportam só quando estão aqui em horário de culto. Deus não fica aqui dentro quando você sai para viver a sua vida durante a semana. Deus está onde quer que você esteja. Deus não se comporta, não se limita a uma construção física. Mas um outro exemplo, não é possível nós reduzirmos Deus a uma imagem, a um objeto, talvez um animal, ou a imagem até de uma pessoa. Deus é maior do que qualquer coisa que nós possamos criar. Se nós tentarmos reduzir Deus a uma imagem, isso redundará em idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você cultuar e adorar algo ou alguém como se fosse Deus, quando na verdade ele não é Deus. Um outro exemplo de que nós não somos capazes de comportar a Deus
nós somos incapazes de reduzir Deus a ideias humanas. Deixa eu dar exemplos aqui. Esquemas teológicos que encaixotam Deus. Deus só pode agir dentro desses limites. Livros teológicos, pensamentos filosóficos, tradições religiosas, todas essas coisas, pensar sobre Deus, isso é muito bom. Isso é importante, usar a lógica para raciocinar a respeito de quem Deus é. Manter certos costumes é importante. Estar ligado a uma tradição que foi herdada de pai para filho. Mas nós devemos ter a consciência de que não dá para esgotar o conhecimento sobre Deus. Não dá para dizer que Deus se manifesta apenas através dos batistas. Quem seríamos nós para achar isso? Deus não é domesticável. Deus não é controlável. Deus não é reprimível. Deus não é dominável. Ninguém é capaz de refrear Deus. Ninguém é capaz de policiar Deus. Ninguém é capaz de regular a Deus. Deus age quando quer. Deus age do jeito que quiser. Deus não precisa da nossa autorização. Não precisa nos dar satisfação do que Ele faz. Ninguém controla Deus. Por mais inteligente, por mais bem intencionada que essa pessoa seja, é impossível controlá-lo. Essa foi a primeira cena. A segunda cena que nós vemos nesse texto é que Estevão, após finalizar a exposição do Antigo Testamento, ele confronta o pecado dos líderes do Sinédrio. Olha o que dizem os versículos 51 até 53. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os seus pais, os pais de vocês, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Estevão confronta o pecado daqueles homens. Ao que parece, todo o discurso desse homem tinha essa intenção, chegar a esse ponto em especial. Quando você começa a ler Atos capítulo 7, a impressão que nós temos é que Estevão está fazendo uma defesa. Só que quando você vai chegando ao final, aos poucos nós vamos percebendo que na verdade Estevão está no campo de ataque. Ele não está se defendendo. Estevão está atacando. Estevão está pregando o evangelho de Deus àqueles líderes. E nessa pregação Estevão explicou o texto do Antigo Testamento. E agora ele vai aplicar o texto à vida daqueles homens. Perceba que essa é uma excelente dica para aqueles que desejam compartilhar da sua fé, desejam pregar ou anunciar aquilo que a palavra de Deus diz. Aqui está um bom modelo. Você explica o texto, lê o texto, explica o texto, e então depois você aplica o texto à vida dos ouvintes. Mesmo que isso signifique confrontar os pecados dos seus ouvintes. Deixa eu dizer uma coisa, os nossos ouvintes não precisam de mais informações bíblicas. Os nossos ouvintes não precisam de histórias do passado, conhecer cada vez mais as histórias bíblicas. Essas coisas são boas, têm o seu lugar. Mas se há pecado na vida dos nossos ouvintes, eles precisam ser confrontados. Mesmo que isso possa ofendê-los. Foi isso que Estevão fez. E Estevão acusa o Sinédrio de 3 pecados em especial. Versículo 51 nós vemos isso. O primeiro pecado é de teimosia. Vocês são teimosos. Talvez a sua versão esteja dizendo dura cerviz, pescoço duro. A ideia aqui é de alguém obstinado, que fica abraçado às suas próprias ideias, mesmo diante de provas contrárias. A verdade estava bem diante dos olhos deles, mas eles teimavam em ficar abraçados à mentira. Teimosia. Segundo pecado deles, incircuncisão. E ele diz, de coração e de ouvidos. A circuncisão, nós vimos isso nos grupos de discipulado, ela era uma marca física, um símbolo
de que alguém fazia parte do povo de Deus. Estevão está dizendo que mesmo que aqueles homens tivessem essa marca, ele diz: vocês não foram marcados por Deus aqui dentro. No coração de vocês, vocês não foram marcados por Deus. Vocês agem como se fossem crentes, mas vocês não têm os seus corações transformados pelo Senhor. Terceiro pecado: resistência ao Espírito Santo. Estevão está dizendo, a semelhança da maioria do povo de Israel ao longo de toda a história, vocês também lutam contra o Espírito de Deus. Tudo aquilo que o Espírito fala, tudo aquilo que o Espírito faz, vocês lutam contra ele. Como assim, Estevão? Ele oferece 3 exemplos para nós de onde esses pecados podem nos levar. Olha os versículos 52 e 53. No 52 ele diz que esses pecados levaram o povo de Deus, e estavam levando aqueles líderes à perseguição. Ele diz: qual dos profetas que Deus levantou no passado que seus pais não mataram? Ele acabou de citar Isaías. Até o próprio Isaías, pela tradição, Isaías foi partido ao meio, cerrado ao meio. Vocês mataram os profetas, vocês perseguiram os profetas, vocês sempre rejeitaram quem falava da parte de Deus. Segundo exemplo de onde esses pecados podem levar, ainda no versículo 52, é a rejeição. Esses profetas anunciavam a vinda do justo, o Messias, Jesus Cristo, mas os seus antepassados mataram os profetas, porém aqueles líderes estavam fazendo algo pior. Além de rejeitar os profetas, eles rejeitavam aquele de quem os profetas falavam. Vocês rejeitaram o próprio justo. Por fim, versículo 53, aqueles pecados levaram o povo à desobediência. Versículo 53. Eles se orgulhavam tanto de ter a lei de Moisés, mas desde o começo Israel nunca guardou a lei, porque se eles tivessem obedecido à lei, eles não teriam matado o Senhor Jesus Cristo. Aqui está o maior erro daqueles líderes e das pessoas no mundo em que nós vivemos, e talvez aqui está o maior erro da sua vida que está me ouvindo agora. O maior pecado, o maior problema das pessoas é deixar de ouvir a palavra de Deus, o que a lei e os profetas falam sobre Jesus, o justo. Segundo Estevão, isso é fruto de teimosia, isso é fruto de incircuncisão de coração e ouvidos, isso é fruto de resistência ao Espírito Santo. Todo aquele que tem contato com a Bíblia, mas ainda assim se recusa a se submeter a Jesus Cristo, está cometendo esses pecados. E por causa disso, essa pessoa não vai ver problema algum em perseguir crentes. Esse negócio de ficar tentando alcançar pessoas para a sua fé, realmente, os cristãos não deveriam fazer isso. Talvez você aprove esse tipo de coisa. Talvez você apoie candidatos na política que aprovem esse tipo de coisa. Você ainda não percebeu o que significa o texto que você está lendo. Talvez, porque você está nesses pecados, você não vê problema nenhum em rejeitar Jesus. Por que eu deveria ser leal apenas a Jesus? Talvez você não vê problema nenhum em desobedecer a palavra de Deus. Não, eu posso obedecer o que eu quero, o que eu não quero, não preciso. Nós precisamos fazer uma análise em nossas vidas, se algumas dessas marcas estão presentes em nós, ou se nos definem. Quer saber como é que você descobre isso? Como você reage quando os seus pecados são confrontados? Olhe como aqueles líderes reagiram. A terceira cena é a reação do Sinédrio diante do discurso de Estevão. Versículos 54 até 56. Acompanhe comigo a leitura. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você vai se lembrar que essa aqui não é a primeira vez que nós vemos no livro de Atos palavras tão duras sendo dirigidas aos judeus daquela época. Lá no capítulo 2, Pedro fez um discurso muito parecido com esse. Ele estava diante das multidões no dia de Pentecostes. Só que a reação dos ouvintes lá foi interessante. Atos capítulo 2 nos diz que o coração do povo ficou pesado, angustiado. Eles sentiram o peso dos seus pecados, então eles perguntam para Pedro: o que nós vamos fazer? Se nós merecemos a ira de Deus, o que nós vamos fazer? O que é possível que nós façamos para sermos perdoados por Deus? Então Pedro diz: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer em Jesus, ser batizados em nome dele e precisam se afastar desse estilo de vida que é contrário à busca por Deus. E foi o que a maior parte do povo fez. Em outras palavras, a mensagem de Pedro, de confronto aos pecados do povo, uma mensagem que apontava para Jesus como Salvador daquelas pessoas, produziu lá em Atos capítulo 2, quebrantamento, produziu arrependimento, produziu fé, produziu salvação. E é assim que nós deveríamos reagir quando os nossos pecados são confrontados. Quando alguém nos apresenta um caminho mais excelente, o caminho de Jesus. Mas no caso do Sinédrio, é a mesma mensagem, só que está na boca de Estevão. Só que ao invés de produzir arrependimento, versículo 54 diz que produziu raiva, ranger de dentes. Já ficou com tanta raiva de alguém que você rangeu os dentes? Imagine isso, raiva. Ao invés de se arrependerem dos seus pecados, aqueles homens preferiram se sentir ofendidos, porque foram confrontados, e odiaram o mensageiro. E aqui está um excelente teste para identificarmos se de fato nós somos pessoas que se submetem a Deus ou não se submetem a Deus. Como é que eu reajo diante da confrontação dos meus pecados? Quando eu sou exposto à realidade de que eu tenho falhas perante Deus e que eu preciso buscar socorro em Jesus, como eu reajo? Será que eu reajo como Atos 2, aquela multidão que se arrependeu e creu, ou como esses líderes com ódio, com raiva? Nunca se esqueça disso. Quando nós anunciamos o Evangelho, sempre poderemos enfrentar esses dois tipos de reações: quebrantamento ou raiva. Nós não podemos ser inocentes quanto a isso. Nós não podemos desanimar se as pessoas demonstram raiva quando pregamos o Evangelho, porque a pregação do Evangelho, ela não tem a ver com deixar o povo satisfeito. Tem igreja atraindo tanta gente, mas precisa ser um discurso bonito, que anime as pessoas, que alegre as pessoas. Não pode confrontar o pecado das pessoas, porque se fizer isso as pessoas vão embora. A pregação do Evangelho não tem a ver com atrair as pessoas e fazer com que elas se sintam satisfeitas. A pregação do Evangelho tem a ver com ser fiel ao que Deus diz na sua palavra. E o que Deus diz na sua palavra confronta os nossos pecados. E nós precisamos nos lembrar, quem está pregando esse sermão é Estevão. O texto já disse algumas vezes que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Esse texto diz isso para nós no versículo que nós lemos. E ainda assim, diante de alguém cheio do Espírito, os seus ouvintes reagem com ranger de dentes, de ódio contra o pregador. Deixa eu dizer uma coisa. Se você for fiel ao Evangelho, a palavra de Deus, confrontando o pecado das pessoas e apresentando para elas o Salvador Jesus, pode ser que alguns se convertam, glória a Deus por isso, mas sempre haverá quem te odeie. Sempre haverá pessoas que ranjam os dentes contra você, pela mesma mensagem que salvou o outro. É a mesma mensagem, mas essa pessoa não gosta. Números, queridos, não determinam a qualidade de uma pregação. Não determinam. Talvez ninguém se converta, mas para Deus o que vale não são a quantidade de pessoas que se submetem à pregação. O que vale para Deus é a fidelidade do pregador.
a fidelidade àquilo que Deus disse. Isso é o que mais importa. Nós vemos que, apesar do ódio dos seus ouvintes, versículos 55 e 56, Estevão tem uma visão celestial e ele conta para aqueles homens. Estevão vê o céu se abrirem bem diante dos seus olhos e ali ele contempla a glória de Deus e contempla Jesus, a quem ele chama de Filho do Homem, de pé à sua direita. Desde que o tabernáculo e o templo foram criados, a ideia era de que nesses locais, céu e terra se unissem. Céu e terra estivessem se encontrando em um só lugar, onde homens pecadores poderiam ter acesso ao Deus da glória, sem serem consumidos por causa de seus pecados. Mas segundo Lucas, que está nos narrando essa história, o autor do livro de Atos, isso não está acontecendo mais lá no templo. Céu e terra estão se encontrando na visão de Estevão. Estevão é um seguidor de Jesus. Isso significa que a partir da obra de Jesus, céu e terra se encontram, não mais no templo em Jerusalém. Céu e terra se encontram na vida daqueles que seguem Jesus. E essa é a visão de Daniel 7, que é o que Estevão está vendo ali. Em Daniel capítulo 7, o profeta Daniel vê um representante dos homens, alguém perfeito, subindo entre nuvens, se encontrando com o Deus da glória, o ancião de dias, é descrito assim lá em Daniel 7. E esse representante perfeito dos homens sobe até Deus, é recebido por Deus e se assenta à direita de Deus para julgar todas as nações e para reinar sobre todas as nações. Essa é a visão de Daniel 7. E sabe o que Estevão está dizendo? Eu estou vendo isso acontecer bem diante dos meus olhos. E sabe quem é esse ser humano perfeito que está subindo e sentando à direita de Deus? Jesus Cristo. Aqueles que vocês mataram. Só que é interessante que o versículo 56 nos diz que Estevão não vê Jesus assentado como juiz. Ele vê Jesus de pé. Não como um juiz de acusação, ou um juiz que está ali para julgar, mas como um advogado. Um advogado de defesa junto ao Pai. Um advogado dizendo, esse é meu. Queridos, Estevão está prestes a ser condenado por um tribunal injusto. Mas pelo Espírito ele está vendo o verdadeiro juiz do mundo. E esse juiz está em sua defesa. Jesus está ali para defender Estevão. É isso que Jesus nos oferece. Quando nós cremos na mensagem do Evangelho, nós pela fé somos capazes de contemplar Jesus no céu, à direita de Deus, como juiz do mundo, mas um juiz que ao invés de nos condenar, um juiz que nos defende diante do Pai, dizendo, morri por ele, morri por esse pecador, os pecados dele já foram pagos ali na cruz. Que cena fantástica, não? Chegamos à quarta cena. A quarta cena é Estevão sendo apedrejado e morto por aqueles líderes. Olha os versículos 57 ainda do capítulo 7, até a primeira parte do capítulo 8, versículo 1. 57 em diante. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Como se não bastasse todo o discurso de Estevão condenando o pecado daqueles judeus, a imagem que ele descreve ao sinédrio de Jesus, cumprindo a profecia de Daniel 7, para eles é o suficiente para que Estevão seja condenado à morte, por blasfêmia. Segundo a lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 24, todo aquele que blasfemasse contra o Senhor deveria ser morto
por apedrejamento. E para aqueles líderes, é isso que Estevão merecia. Por que Estevão merecia ser morto dessa forma? Porque Estevão está dizendo que aquele Jesus de Nazaré, que eles rejeitaram, eles não acreditavam que ele era o Messias, que aquele Jesus é o Filho do homem, é o juiz celestial, que se assentou à direita de Deus para julgar e reinar sobre todos os povos. Para os judeus isso é inconcebível. Jesus não poderia ser essa pessoa, ainda mais depois de morrer vergonhosamente naquela cruz. É por isso que os membros do Sinédrio, mesmo que eles não tivessem autorização de Roma para matar alguém, eles só tinham autorização para condenar alguém. Passavam para as mãos de Roma e Roma é quem matava. Eles não tinham esse direito. Mas eles estão com tanta raiva que eles estão dispostos a enfrentar as consequências legais disso. E eles, naquele momento, arrastam Estevão para fora da cidade e começam a apedrejar Estevão. As pedras aqui não são aquelas pedrinhas de construção civil. Pense em tijolos, pense em blocos de construção. É isso que eles estão pegando do lado de fora da cidade e jogando em Estevão. Os primeiros que deveriam jogar as pedras eram as testemunhas da blasfêmia. Então os membros do Sinédrio tiram suas capas, seus paletós, e deixam aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós vamos voltar para ele em breve. Enquanto Estevão está sendo apedrejado e agonizando a dor das primeiras pedradas, o que Estevão faz? Estevão amaldiçoou aqueles assassinos, como muitos de nós faríamos no lugar de Estevão. Foi isso que ele fez? Não, Estevão orou. Estevão orou. Será que nós faríamos isso no lugar de Estevão? O que Estevão orou? Qual é o conteúdo da sua oração? Ele expressa duas frases. A primeira frase é de confiança, versículo 59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão já tinha visto Jesus à direita de Deus em pé. E agora, Estevão dá para nós uma imagem, uma ideia de que Jesus não está de pé apenas para defender Estevão, mas a imagem é de que Jesus está de pé para receber Estevão. Estendendo as mãos para receber esse homem que está sendo morto injustamente. Perceba, Estevão tinha certeza de que ao morrer, o seu espírito seria recebido por Jesus no céu. É para lá que todo crente vai quando morre. Nada de purgatório, nada de sono da alma. Não. Quando você morre, você estando em Cristo, estará com Cristo. É isso que acontece com alguém que crê em Jesus. A segunda frase de Estevão nessa oração é por misericórdia, versículo 60. Estevão não aguenta mais ficar de pé, então ele se ajoelha, mas antes de dar o seu último suspiro, ele grita com toda a sua força: Senhor Jesus, não condene estes homens por causa desse pecado. Em outras palavras, Pai, perdoa-lhes, eu já os perdoei. Que eles não sejam condenados ao inferno por causa disso. Por outras coisas talvez, mas não por isso. Interessante. Estevão perdoa os seus inimigos, mesmo que os seus inimigos não tinham se arrependido ainda. Tem gente que diz, perdão para valer mesmo é só quando a pessoa pede perdão. É só quando a pessoa se arrepende. Eu não estou vendo ninguém se arrepender aqui. Está todo mundo ainda no pecado. E ainda assim Estevão diz, Senhor, perdoa. E é como se ele estivesse dizendo, eu já perdoei, Senhor. Que belo exemplo para nós seguirmos. Para perdoar, nós não precisamos que o outro se arrependa. O perdão é entre nós e Deus. É claro, quando a pessoa pedir perdão, é muito melhor porque você restaura o relacionamento com ela. Mas é entre você e Deus o perdoar alguém. Só quem sabe o que acontece no céu, só quem sabe que Jesus está à direita de Deus, só quem sabe que é para lá que vai depois que morrer, porque foi perdoado por Jesus, só quem vive essas coisas é capaz de agir como Estevão, ao invés de querer vingança, ao invés de querer castigo aos seus inimigos.
Só quem ama Jesus é capaz de amar o seu inimigo como Jesus ensinou. Enfim, Estevão não resiste e o texto diz que Estevão morre. E quem está de acordo com a morte de Estevão? Quem está consentindo com a morte de Estevão? Nós lemos no versículo 1 do capítulo 8, aquele jovem Saulo, a quem os líderes confiaram as suas capas antes de matarem Estevão. Quem é Saulo? É possível que Saulo fosse um dos membros mais jovens do Sinédrio. Jovem aqui não é alguém de 20 anos, é alguém entre 30 e 40 anos, tá? Jovem na cultura deles. Há quem diga que Saulo era um membro jovem do Sinédrio. Se isso for verdade, Saulo ouviu todo o discurso de Estevão. Saulo ouviu as últimas palavras de Estevão antes de morrer, e nós precisamos guardar bem essas informações, porque elas são muito importantes na sequência do livro de Atos. Chegamos, enfim, à quinta cena. A igreja em Jerusalém começa a ser perseguida. Olha o que dizem os versículos 1 ainda, até o versículo 4 do capítulo 8. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Como nós temos visto em Atos, já faz um bom tempo que o Sinédrio quer calar os seguidores de Jesus. Desde o capítulo 3 eles estão tentando achar uma oportunidade, não conseguem. Pois bem, Estevão dá o motivo que eles tanto queriam. Pensa aqui, se Estevão é um blasfemo, porque ele acredita que Jesus é o Messias e ele merece a morte, então todos aqueles que creem em Jesus também são blasfemos. O resultado é que a igreja em Jerusalém, que já era uma grande igreja, nós vimos até agora que havia mais de 5.000 homens nessa igreja, tirando mulheres e crianças, era muita gente que cria em Jesus. Essa igreja começa a ser perseguida na cidade. Por causa disso, os crentes são obrigados a sair de Jerusalém. Imagine isso. De hoje para amanhã você já não pode mais ir trabalhar, não pode mais voltar para sua casa, não pode sacar o seu dinheiro, pegar o dinheiro debaixo do colchão, você só pode sair correndo. Para onde você vai? Para longe daqui, porque senão vão te matar. É isso que está acontecendo em Jerusalém. Menos os apóstolos saem. Por quê? Bom, aparentemente Lucas não nos responde. Mas apesar disso, Estevão é sepultado, diz o texto. Ele é lamentado por pessoas, provavelmente pessoas que ouviram o seu discurso, provavelmente pessoas que creram em Estevão. Mas o tempo fechou para a igreja. E o versículo 3 diz que aquele jovem, possivelmente um membro do Sinédrio, Saulo, que aprovou a morte de Estevão, agora ele assume para si a liderança da perseguição, o desejo desse jovem, porque ele é muito zeloso, ele acredita que essas pessoas são blasfemas, estão atacando o Deus de Israel. Então esse jovem, com toda a sua força, está disposto a perseguir todo aquele que crê em Jesus, está disposto, seja ele homem ou mulher, está disposto a ir atrás dessas pessoas, invadir a casa dessas pessoas e arrastar essas pessoas para, quem sabe, talvez prendê-las e dar para elas o mesmo destino que Estevão teve. Por quê? Por quê? Porque, como o resto do Sinédrio, esse jovem acredita que essas pessoas são blasfemas, essas pessoas precisam morrer. Mas e aí? O que acontece com a igreja de Jesus? Enfim, será que essa igreja é silenciada? Será que a igreja acaba de uma vez por todas? O Sinédrio consegue o que queria? Sim ou não? Pelo contrário, o versículo 4 diz para nós que à medida que esses crentes eram espalhados contra a sua vontade pelas cidades ao redor de Jerusalém, eles pregam a palavra. Eles anunciam a mensagem de que Jesus é o Salvador. Aquela mensagem que estavam tentando calar em Jerusalém agora está sendo espalhada entre as regiões ao redor.
A quem aquelas pessoas encontram, elas anunciam sobre o Salvador. Perceba isso. Os líderes, os pregadores, eles não foram. Eles não saíram da cidade. Apenas os liderados, apenas as ovelhas estão sendo espalhadas. Mas isso não significa que a mensagem ficou presa lá em Jerusalém com os líderes. Queridos, o Evangelho de Jesus avança nesse mundo junto com os que creem em Jesus. O Evangelho de Jesus avança nesse mundo junto com aqueles que creem em Jesus. Todos os crentes em Cristo são missionários onde quer que estejam. Não depende dos líderes, não depende dos pastores. É claro, se você consegue prender ou matar um líder, isso vai causar um grande impacto. Eles fizeram isso com Estevão, mas não resolveu. E por que isso acontece? Porque a igreja é obra de Deus, não é obra dos homens. Depende de Deus, não depende dos homens. E Deus usa quem quer, seja o líder, seja homem, seja mulher. Por isso que Saulo queria pegar todo mundo. Agora eu quero que você repare num detalhe importantíssimo. No versículo 1 do capítulo 8, você reparou para quais regiões a igreja foi dispersa? E obviamente começou a pregar a palavra. Quais são as regiões? Região da Judéia e da Samaria. Isso te soa familiar? Onde foi que nós já vimos essa expressão no livro de Atos? Capítulo 1, versículo 8. Jesus prometendo aos apóstolos de que eles receberiam poder vindo do alto pelo Espírito Santo para testemunhar de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, a promessa está se cumprindo. Com certeza, não do jeito que eles esperavam, mas está se cumprindo. Realmente Deus tem os seus meios de cumprir a sua vontade, de cumprir as suas promessas. Mesmo que as coisas saiam do nosso controle, mesmo que as coisas saiam da nossa vontade, ou que nós venhamos a sofrer por causa de Jesus, Deus tem os seus meios e Deus cumpre. Quem diria que aqueles crentes iriam pregar o Evangelho às pessoas de outras cidades, porque foram expulsos da sua cidade natal? Talvez você se recuse a anunciar o Evangelho para as pessoas que você conhece, por vergonha, por medo. Deus tem os seus meios. Deus tem os seus meios. Se Ele quer que você pregue, você vai pregar. Você vai pregar. A favor da sua vontade ou contra a sua vontade, você vai pregar. É isso que está acontecendo com a igreja em Jerusalém. Queridos, nosso sofrimento pode muito bem contribuir para que o Evangelho avance. Nada foge do controle de Deus. Nunca se esqueça disso. A única coisa que nós devemos fazer é sermos fiéis ao Senhor, continuar pregando o Evangelho, mesmo enfrentando dor. E mesmo que nós não colhamos o fruto dessa pregação, talvez durante toda a sua vida você pregue e ninguém se converta. Pode ser que no futuro, mesmo que você não esteja vivo para ver, alguém talvez seja salvo por Jesus por causa do seu testemunho. Aliás, foi isso que aconteceu com Saulo. A princípio, esse jovem reagiu negativamente ao Evangelho. Mas Deus está usando aqui o testemunho e a pregação de Estevão para um dia converter esse jovem e usá-lo como instrumento nas suas mãos. Sabe quem é Saulo? Saulo é o apóstolo Paulo. No capítulo 9, ele é alcançado pelo Senhor e provavelmente, é por meio da pregação de Estevão que esse homem se converte a Jesus Cristo. Há quem diga que a mensagem de Estevão ficava ressoando na mente dele, no coração dele, enquanto ele pegava cada crente pelos cabelos. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Eles não são blasfemos, você é o blasfemo. E chega um momento em que ele não consegue resistir mais ao Espírito Santo. Queridos, nunca parem de pregar o Evangelho, mesmo que ninguém te ouça agora, mesmo que nenhum filho te ouça, mesmo que nenhum parente te ouça, mesmo que todo mundo te ache louco porque você segue Jesus,
Mesmo que a dor nunca diminua, não pare de ser fiel a Jesus, ao Evangelho de Jesus. Através da sua fidelidade, Deus pode salvar pessoas, mesmo depois da sua morte. Até onde você iria por sua fé? Qual o impacto a sua fé tem sobre a sua vida? Você chegaria ao ponto de enfrentar rejeição, oposição, falsas acusações, perseguição? Estaria disposto a enfrentar prisão e até mesmo a morte por causa da sua fé? E ainda assim você continuaria fiel ao Evangelho, pregando essa mensagem para as pessoas? Você continuaria perdoando os seus inimigos? Talvez nessa hora você está se perguntando: que tipo de fé louca é essa? Que tipo de fé é essa? O que é capaz de transformar uma vida a ponto dessa pessoa continuar fiel ao Evangelho, mesmo diante de tanta coisa ruim? Quem é louco de entregar a vida por isso? Bom, segundo o que nós lemos no livro de Atos, não se trata do tamanho da sua fé, não se trata de quanto tempo você nutre essa fé, se trata de quem você crê, em quem você crê. Estevão e esses homens e mulheres e tantos outros na história que arriscaram as suas vidas por causa da sua fé, eram pessoas que criam especialmente em alguém que teve um destino muito semelhante ao deles, alguém que também estava cheio do Espírito Santo, alguém que também realizava sinais e prodígios, alguém que pregava a palavra de Deus, mas ainda assim foi rejeitado pelo seu próprio povo, alguém que foi julgado injustamente, alguém que foi levado para fora da cidade, alguém que foi morto de forma cruel em uma cruz, e em especial alguém que nos seus últimos momentos de vida também orou. Lucas 23 diz isso para nós, alguém que orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois de orar isso, esse alguém orou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando daquele em quem Estevão e toda a igreja em Jerusalém cria: Jesus Cristo, o Filho do homem. É a fé nesse nome que encheu aquelas pessoas de coragem para continuar pregando, mesmo diante de tanto sofrimento. E por quê? Por que crer em Jesus te faz estar disposto a sofrer essas coisas? Primeiro, porque através do sacrifício que Jesus fez, Deus foi capaz de nos perdoar, de receber pecadores como filhos. Os seus pecados, que antes os separavam de Deus, estavam ali cravados naquela cruz, sobre Jesus. E após a ressurreição de Jesus, ele subiu aos céus, cumprindo a profecia de Daniel 7, como Estevão viu, levando consigo o nome de cada uma dessas pessoas. E hoje ele está à direita de Deus Pai, está na glória, intercedendo por cada uma dessas pessoas, como um advogado celestial, lembrando a Deus todos os dias: eu morri por esse, eu morri por esse, eu morri por aquela, eu morri por esse pecado, já foi pago, já foi perdoado. É Jesus quem garante aos homens o acesso ao Deus da glória por toda a eternidade. Não só isso, mas é por meio de Jesus que nós recebemos o Espírito Santo de Deus e nós passamos a nos tornar ainda nesse mundo o local da sua habitação. Por causa do que Jesus fez, Deus dá aos homens o privilégio de serem o templo móvel de Deus nessa terra. Onde quer que eu e você que cremos em Jesus estejamos, o templo de Deus está lá. Deus está presente ali. É esse tipo de fé que faz com que alguém saia desse salão aqui e continue crente lá fora no mundão. É esse tipo de fé que faz com que alguém não desfaleça mesmo diante de sofrimentos. É esse tipo de fé que faz com que alguém não retribua o mal com o mal, mas ore a Deus pedindo o perdão do pecado de seus inimigos. É a fé em Jesus. A mesma fé que pode nos causar perseguição, mas que garante para nós salvação e garante para nós convicção para pregarmos de Jesus onde quer que estejamos, mesmo que seja em meio ao sofrimento, mesmo que nós sejamos obrigados a mudar de cidade, de país.
É a fé em Jesus que nos dá coragem para continuar pregando, mesmo sofrendo. Pois bem, que tipo de fé você tem? Você crê nas coisas que foram ditas a respeito de Jesus? Se você crê, então olhe para a vida de Estevão, o exemplo dele, e encha-se de ânimo, coragem, para perseverar, continuar pregando sobre Cristo, mesmo diante de sofrimento. Mas se você ainda não crê em Jesus, renda-se diante dele, de uma vez por todas, antes que seja tarde demais. Essa mensagem é para você também. Vamos orar, queridos. Pai amado, te damos graças pelo livro de Atos, que não só nos apresentam boas notícias, uma igreja que crescia, vidas sendo salvas e transformadas, mas nos mostram também os resultados negativos de seguirmos a Jesus. Muitas vezes seremos odiados, muitas vezes pessoas tentarão nos calar, e pode ser que venhamos a ser perseguidos. Inclusive, há muitos crentes neste mundo que sofrem essas coisas. Ainda assim, Senhor, tanto eles como nós podemos olhar para o final de Estevão e ter a certeza de que pelo que Jesus fez por nós naquela cruz, por sua morte e ressurreição, Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo em nosso favor, e teremos o mesmo destino que Estevão. Seremos recebidos por Ti na glória. Que a convicção, a certeza de que isso vai acontecer, nos encha de coragem, de destemor. Não sejamos uma igreja covarde, que se amedronta, que se emudece, que foge do confronto. Sejamos uma igreja fiel ao Evangelho, que levante a bandeira do nome de Jesus e não se cale, custe o que custar. Convictos de que um dia o Senhor nos levará para si, seja enfrentando dor, morte ou sofrimento, mas um dia estaremos contigo. Oramos, Senhor, por aqueles que ainda não desfrutam dessa fé, que essa noite seja um marco em suas vidas, que o seu coração deixe de ser teimoso, deixe de ser incircunciso, deixe de resistir ao Espírito Santo e renda-se de uma vez por todas a Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.